está, curve a fronte para uma oração. Nosso Deus querido, graças te damos por todas as dádivas recebidas de tuas santas e bondosas mãos. Amém. Rogamos nesta hora a direção do teu Santo Espírito. Amém. Que ele venha falar ao nosso coração ao recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Abençoando a todos os irmãos, todos os amigos que estão aqui nesta manhã, que juntos possamos crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em seu santo nome nós oramos. Amém. Discipulando quem? Os enfermos. É interessante nós notarmos que as pessoas que estão enfermas, elas são muito sensíveis. Muito sensíveis. Às vezes, visitando os enfermos nos hospitais, nós percebemos que essas pessoas enfermas, elas recebem a palavra de Deus com muita alegria no coração, como se a palavra de Deus fosse resolver os seus problemas. Por isso eu digo a você nesta manhã, quando você souber que tem algum enfermo, e esse enfermo pode receber visitas, faça uma visita e ore com ele. Isso vai fazer muito bem. Mas nós vamos entrar aqui no assunto da lição, discipulando os enfermos. O que Jesus fez a maioria do tempo? O que ele fez? Curou. A lição vem apresentando este fato. No livro A Ciência do Bom Viver, nós temos aqui uma citação. Durante o seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Olha que interessante. Por quê? Ele veio, diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Por que era a plenitude dos tempos? A senhora White, comentando esse texto no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que o mundo estava sendo dominado por um poder, uma língua. Ela diz que o inimigo tomava conta das pessoas, possuía as pessoas. Era a época certa de Jesus vir e oferecer a libertação. Então Jesus veio na época certa. Às vezes tem pessoas que dizem assim: olha, esse negócio está atrasado, está adiantado, né? Ali diz assim: nos desígnios de Deus não há adiantamento nem tardança, diz o texto. Ela diz assim: assim como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os propósitos de Deus não conhecem adiantamento e nem tardança. Existe um relógio de Deus, e as coisas vão acontecer naquele tempo marcado. É interessante. Então, o nosso verso para memorizar: e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Que trabalho extraordinário realizou Jesus. Domingo, o Messias que curava. O que diz o profeta Isaías? Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Também o profeta diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos o quê? Sarados. Olha que interessante. Você já viu a ferida de alguém curar o outro? Eu nunca vi. Mas nesse caso de Jesus, pelas suas feridas, nós fomos o quê? Sarados. É vida. Jesus é vida. Através da sua morte, nós recebemos a cura.
Mas não é uma cura física simplesmente. É uma cura o quê? Espiritual. Você foi habilitado para o reino de Deus através do sacrifício de Jesus. E quando Jesus perdoa, Ele também promove, Ele também capacita o ser humano para viver uma nova vida com Ele. Então as feridas curam. Aqui nós temos a história de um cego de nascença. Naquela época, a ideia geral era assim: olha, se alguém está doente, é porque merece. Essa era a filosofia da época. É porque pecou, então está doente porque pecou, então merece. Essa era a filosofia geral. E nós sabemos que a doença é fruto do pecado, no geral. A doença entrou depois do pecado, mas nós temos que analisar com cuidado esse assunto e não generalizar. Porque tem pessoas que adquirem alguma enfermidade e não buscou aquela enfermidade. Isso é importante nós termos em mente. Nós não podemos radicalizar as coisas. E os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? E o que Jesus respondeu? Nem ele, nem seus pais. Nasceu assim para se manifestar nele a glória de Deus. Então aqui Jesus descartou aquela teoria que os discípulos também partilhavam dela. Ele descartou essa teoria. Então aqui o que Jesus fez? Jesus cuspiu no chão, fez lodo e aplicou nos olhos do cego e disse assim: olha, vai e lava-te em que tanque? Como é que é o nome do tanque? Siloé. Lava-te no tanque de Siloé. E ele foi. E ele voltou curado. Voltou vendo. E as pessoas perguntavam para ele: mas quem te curou? Olha, eu não vi ainda. Não vi. O que a medicina diria desse tipo de procedimento hoje, né? O que a medicina diria? Então, milagres se aceitam. Não se explica às vezes todos os detalhes. Milagres se aceitam. E Jesus realmente curou aquele homem. E ele seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus. Esse Messias é o Messias que cura. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Rei que oferece a vida dele a favor dos seus filhos, dos pecadores que somos nós. Havia na época um ensinamento de que os reis, por exemplo, eles pegavam um súdito para pagar alguma coisa no lugar deles, no lugar do rei. Um súdito era oferecido para alguma divindade, para que o pecado fosse pago, para o rei não morrer. Aqui é diferente. O rei, que é Jesus, vem e se apresenta como vítima e também como ofertante ao mesmo tempo. Jesus é a vítima e é o ofertante. Ele dá a sua vida para depois tornar a tomá-la. Então vejam que interessante. É diferente dos ensinamentos pagãos daquela época. Jesus assume a falta do ser humano, leva sobre si os nossos pecados para nos curar. Segunda-feira, algum comentário sobre a parte do domingo aqui, irmãos? Algum comentário? Então, segunda-feira, eu gostaria que os irmãos participassem quando nós perguntarmos, ou mesmo se alguém desejar levantar sua mão, levante e pergunte ou fale. Por favor, irmã. Essa parte do domingo que você comentou sobre a parte espiritual, né? Assim, eu falo o que acontece comigo. Muitas vezes, assim, quando a gente passa pelas tribulações nessa terra, e a gente olha para Cristo como um exemplo, porque ele passou tudo, suportou tudo, né? E a gente fala: quem sou eu para reclamar, né? Porque ele pôde, eu falei, venci o mundo e vós vencerá também. Perfeito. Ele deu sua vida por nós. Ele disse: no mundo vós tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também podem vencer. Pela graça. Obrigado, irmã. Segunda-feira, a cura do corpo.
Cura do corpo. Esse título aqui da segunda-feira aparece cura do corpo. Mas, na realidade, eu creio que deve ser assim, a cura do corpo e da alma. Por quê? Porque aqui é a história do paralítico. Do paralítico de Cafarnaum. Jesus estava numa casa, ninguém podia entrar, era muita gente, as entradas estavam obstruídas, e havia ali um paralítico em Cafarnaum, que ele precisava ser levado por pessoas, 4 pessoas, e Jesus estava no interior da casa, e ele queria chegar até onde Jesus estava, e não foi possível, porque não dava para entrar. Aí ele teve a ideia de ser colocado por cima, pelo eirado, pelo telhado. E Jesus estava pregando naquela casa, e de repente o eirado se abre e começa a descer um corpo, pendurado. Imagine aqui, o pastor Léo vai pregar hoje aqui. Imagine o pastor Léo pregando que de repente abre aqui e alguém começa a descer. Vocês iam assustar? Possivelmente. Possivelmente. E naquele dia um corpo desceu. Corpo de paralítico. Estava ali o paralítico, com esperança no coração de encontrar Jesus. E ele encontrou. Aí Jesus, quando viu, parou de pregar, parou de ensinar. E olhou para ele. E disse assim, o que ele disse? Quem se lembra? Vamos lá. O que ele disse? O que Jesus disse? Os teus pecados estão perdoados. Perdoados são os teus Pecados. Todos os teus pecados estão perdoados. As pessoas que estavam ali ficaram assim, mas quem é esse homem que está perdoando o pecado dos outros? Quem é esse? Aí Jesus percebeu que eles estavam reclamando da atitude de Jesus. E Jesus perguntou assim, qual que é mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual que é mais fácil? Jesus perguntou. E eu pergunto para vocês também nesta manhã, o que é mais fácil dizer, irmãos? Falar do que fazer. É mais fácil falar do que fazer. É mais fácil dizer, do ponto de vista de não acontecer ação externa, é mais fácil dizer perdoados são os teus pecados, do que dizer assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Porque envolvia um milagre visível. Visível. Aí Jesus disse assim, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Vai para a tua casa. E ele levantou e foi curado. Amém. 2 preocupações. 2 coisas importantes aqui. 2 coisas. Primeiro, Jesus fez o quê? O que ele fez primeiro? Perdoou os pecados. Aquele paralítico carregava no seu coração muita culpa. Ele tinha pecado sim. E aquele perdão dos pecados aliviou o seu coração. E quando Jesus o curou, Jesus fez o trabalho completo. Então Jesus é aquele que faz o trabalho completo na nossa vida. Não é parcial só, não. É completo. Alguém levantou a mão? Vamos lá. Essa doença dele era promovida através das transgressões que ele cometeu, da alimentação, outras coisas mais. Porque para perdoar os pecados, então Jesus já sabia que aquela doença dele era devido às transgressões físicas dele. Tem dois detalhes na vida que a gente tem que entender. Muitos pecados, muitas doenças são resultado do pecado. E alguma outra não é. Então nós temos que analisar esses aspectos aí. Possivelmente tinha algum relacionamento com alguma coisa, mas nós não sabemos todos os detalhes da vida das pessoas. Assim. Eu gostaria só de comentar o seguinte, que como trabalhei em hospital 32 anos, eu sei que a cura mais difícil seria daquele homem enrijecido, todos os seus músculos enrijecidos, seus ossos já encolhendo, né? Possivelmente cheio de osteoporose e todas essas coisas. Por isso Jesus perguntou,
que é mais fácil a gente curar esse homem. Não era, a medicina daquele tempo não tinha condições. Mesmo hoje os pacientes que ficam acamados longo tempo, eles começam a se encolher e não o atrofiamento é muito grande, não tem condições. Os fisioterapeutas hoje em dia fazem o que podem, mas não conseguem. Então aquele homem precisaria do quê? De uma grana de dinheiro muito grande para pagar fisioterapeuta, pagar isso. Quer dizer, um tempo só, numa mesma posição, o corpo todo atrofiado. Jesus pergunta: é mais fácil eu falar ou agir aqui nesse momento? Então quando você vai orar por alguém, não fica falando baboseira que não interessa, simplesmente ore com fé. E outra, a fé dos 4 homens que o desceram pelo telhado. Quem de nós faria isso daí hoje? Perfeito. Muito obrigado, irmã, pela participação. Irmãos, nós, adventistas, nós temos a filosofia bíblica. Qual que é a filosofia bíblica? A filosofia bíblica é que o homem é indivisível. Nós somos uno e indivisíveis. Não dá para dividir o homem. Se divide o homem para termos de estudos. Mas quando o homem morre, acabou. Entrou para o descanso absoluto. Não era essa a filosofia grega. A filosofia grega era que a matéria era ruim e que o espírito era bom. Então, quando as pessoas morriam, os gregos achavam que aquelas pessoas tinham morrido, tinham sido libertadas agora, para fazer o que quisessem depois. Mas nós sabemos que a alma, ela é o quê? É mortal. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Lá em 1 Timóteo 6, diz que só Deus tem o quê? Tem a imortalidade. Então essa história de que a alma é imortal, isso não é verdade. A alma não é imortal. Então quando a pessoa morre, ela entra para o descanso de Deus. A Bíblia diz assim: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ódio, amor, inveja, tudo terminou, diz a Bíblia. Eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso que a Bíblia diz. Então é diferente da posição grega que cria na imortalidade da alma. Então aqui Jesus está dando importância para o corpo também. Terça-feira, hoje nós vamos terminar tudo às 10 horas. Nós temos a nossa Santa Ceia, né? Às 10h10 os componentes da plataforma estarão entrando hoje. Então nós estamos abreviando um pouquinho o tempo da lição. Terça-feira, curando o corpo e a mente. Irmãos, há no ser humano uma preocupação com as coisas, uma preocupação com a vida, com o futuro, preocupação com os problemas. Por exemplo, essa semana eu visitei na cidade de Batatais um senhor de aproximadamente 80 anos. Ele está com câncer. O médico já conversou com ele e falou que ele não tem muitos dias de vida. O câncer está na cabeça e cresceu assim uma bola em cima da cabeça, mais ou menos desse tamanho. Aqui em cima, assim, uma bola vermelha. É tumor que cresceu. É uma cena triste de se ver. Mas ele está lúcido, está andando, está conversando, mas a qualquer momento vai morrer. O médico já conversou com ele. Eu me sentei com ele e disse assim: o senhor tem alguma preocupação? O senhor gostaria de falar? Ele disse: tenho. Preocupação com a minha família. E eu disse para ele assim: olha, eu vim dizer para o senhor que Deus ama muito o senhor. E que o senhor tem perdão dos seus pecados em Jesus. Jesus morreu pelo senhor. O senhor aceita Jesus como seu salvador pessoal? Ele não é adventista. Ele disse: aceito. O senhor crê que Jesus morreu pelo senhor, deu a vida dele pelo senhor, para o senhor ser salvo um dia? Creio. O senhor gostaria que o seu nome fosse colocado no livro da vida? Perguntei para ele. Ele disse: eu gostaria.
E lágrimas escorriam dos olhos dele. Eu disse para ele assim: olha, sou João, o nome dele é João. Eu falei: olha, Deus pode curar o senhor se essa for a vontade dele. Mas se não for, o senhor vai descansar. O senhor vai ter um anjo de Deus aqui ao seu lado que vai fechar os seus olhos. E é esse mesmo anjo que, quando o senhor ressuscitar um dia, que vai estender as boas-vindas para o senhor na manhã da ressurreição. Então, a morte não é o fim de todas as coisas. Não tenha medo. Confie. Nós vamos orar aqui agora. Nós vamos entregar o senhor nas mãos de Deus. Mas que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Amém. E a esposa dele também chorava nessa hora de emoção. Ali estava a esposa, a filha dele. E ali estava a netinha também, por nome Mariana. E foi um momento assim, irmãos, emocionante, de conforto e de esperança. Amém. E quando eu saí de lá, fui me despedir, eles me abraçaram assim fortemente, agradecendo por uma oração. Irmãos, tem pessoas que sofrem neste mundo. Então, há uma preocupação de todos nós, de nós às vezes morrermos e deixarmos as coisas para trás, as pessoas melhor para trás. Por exemplo, eu não gostaria de morrer e deixar minha família. Você também não gostaria de morrer e deixar sua família. Todos nós lutamos pela nossa família. Morrer e deixar os nossos irmãos de igreja. Ninguém quer morrer. Nós queremos viver, não é verdade? Mas às vezes, irmãos, chega a nossa hora. E nós temos que estar prontos. E temos que ter certeza de que Deus vai cuidar da gente. Vai cuidar das pessoas que ficam melhor. Vai cuidar daqueles que ficam. Deus vai cuidar da melhor maneira. Jesus, ele aproveitou assim a preocupação humana e ele falou algumas palavras sobre isso. Ele falou assim: ó, não entesourem para esta vida. Não entesourem para esta vida. Não fique guardando muito dinheiro para essa vida, não. Vai ficar tudo aí. Entesoure em que lugar? No céu. Aqui nesse mundo os ladrões roubam, a traça corrói, tudo vai ser destruído. Tudo vai ser destruído. Guardem tesouros no reino celestial. Existe um texto da Sra. White. Ela diz assim: escutem bem, irmãos. Se o povo de Deus fosse mais fiel em contribuir com a causa de Deus, se o povo de Deus fosse mais fiel em contribuir com a causa de Deus, menos eles teriam, menos o povo teria para dar para os ímpios no tempo final. Hoje, irmãos, tem muitas pessoas guardando grandes quantias e não contribuem com a causa de Deus. Tudo isso um dia vai se perder. Vocês perceberam que a igreja adventista não é uma igreja que fica pedindo dinheiro todo dia? Vocês perceberam isso ou não? Sim ou não? Sim. A igreja não fica pedindo dinheiro. Não fica dizendo para a pessoa assim: ó, vende seu apartamento e dá para a igreja. A igreja não faz isso. A igreja não faz. Por quê? Porque a igreja respeita as pessoas. A igreja respeita as pessoas. Agora, muita gente teria condições de contribuir com a causa de Deus mais do que contribui. Mas não contribui. Vão deixar o dinheiro guardado até o final. Às vezes tem gente que tem muito dinheiro guardado até o final. E depois vai perder. Na época da perseguição, da aprovação, vai perder. Porque não vai dar para levar dinheiro para o céu? Não vai. Irmãos, vamos analisar a nossa vida. Como é que está a nossa vida em termos de serviço para Deus, em todos os sentidos. Jesus falou sobre isso, para não entesourar muito aqui nesse mundo. Não é que a pessoa não tem que ter suas coisas, tem que ter sua reserva para o momento de crise, tem que ter o dinheiro guardado para a reserva.
Você que recebe o seu salário, guarde um pouco na poupança, vai fazer a poupança. Tem que ter a sua casa para morar, tem que lutar, aquele que não tem, vai lutando para ter sua casa, sua residência. Tudo isso a igreja orienta. Mas irmãos, o que nós estamos fazendo pela salvação de almas? Por exemplo, quantos aqui já assistiram aquele filme, A Lista de... como é que é o nome? Schindler. Vocês lembram que ele tinha um anel no final eu estou falando disso porque tem um clipe missionário que tem... quantos aqui viram aquele clipe missionário que tem um pedacinho do filme? Estou falando por causa disso. Aí ele tinha um anel de ouro. Ele salvou muitos judeus. Aí ele pegou o anel de ouro dele e olhou assim: eu poderia ter salvado mais 2 se eu tivesse vendido esse anel. Eu não salvei, eu poderia ter salvado mais 2. Então, além de preocupar com a nossa salvação, irmão, nós temos que nos preocupar com a salvação de quem? Dos outros. Então, aqui na parte de terça-feira, Jesus falou um pouquinho sobre isso. Falou assim: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Aí Jesus cita as aves dos céus, o lírio do campo. As aves dos céus não trabalham, não fiam, nem ajuntam em celeiros, né? Tem também o lírio do campo, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. Aí Jesus disse assim: olha, se a erva é cortada e é lançada fora, vocês têm muito mais valor que isso. Se Deus reveste as coisas de beleza, de glória, quanto vocês valem? Quanto vocês valem? Irmãos, eu fico pensando, qual que é o meu valor? Se você pegar assim fisicamente, não tem valor nenhum. O que dá para fazer de um ser humano fisicamente? Não dá para fazer nada. Um pouquinho de fósforo, maioria água, não dá para fazer nada. Morreu, acabou, não vale nada. Mas irmãos, qual que é o meu valor diante de Deus? Qual que é o seu valor diante de Deus? Se você fosse a única pessoa para ser salva, Jesus teria morrido por você. É só esse seu valor, só isso aí. Se eu fosse a única pessoa para ser resgatada, Jesus teria morrido. Só esse é o seu valor e o meu valor, só isso. Então, aqueles que não se valorizam, que acham que não vale nada, que estão aí aborrecidos com a vida, que não tem valor, que às vezes querem entrar em depressão em algum momento, assim, achando que não tem valor mesmo. Não, eu quero dizer para você, nesta manhã, que você tem um grande valor diante de Deus. Você é bonito diante de Deus. Amém? Amém. E você é bonita diante de Deus. Amém. Então, tem pessoas que às vezes não se dão o devido valor. Vamos nos ajudar também, irmãos. Pensar positivamente na vida, não negativamente. Às vezes tem pessoas que atraem enfermidades porque ficam pensando só negativamente. Você tem valor diante de Deus. Tenha a visão correta da vida. Preocupações além do normal, não mais. Não mais. Tem pessoas que sobrecarregam a sua mente e ficam doentes, ansiosas o tempo todo, pensando se vai ter uma doença ou não. Minha família já teve essa doença, agora eu também vou ter. E agora? Aí começa. A doença às vezes chega por causa disso. Pense nas coisas boas. Pense positivamente. Pense em Deus. Quarta-feira, nosso tempo já está indo. A ressurreição e a vida. Aqui nós temos algumas ressurreições. Temos a ressurreição de Lázaro, ressurreição do filho da viúva de Naim, a cura da mulher com fluxo de sangue, a ressurreição aqui da filha de Jairo. Olha que interessante. Lázaro eu mencionei. Já, desculpa. Então, meus queridos, vejam que interessante, meus irmãos. Vamos pegar um caso desse daqui. Filho da viúva de Naim. Jesus estava chegando na cidade.
E aí do outro lado, o cortejo, saindo da cidade. E Jesus chegando.